Oi. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em Números capítulo 35. É um texto com instruções bem importantes dadas lá nas planícies de Moabe. Começa falando dos levitas, né, onde eles iam morar. Exato! Como eles não tinham uma herança de terra como as outras tribos, Deus instruiu que recebessem cidades. Eram 48 cidades no total. Isso, 48 cidades, que eram tiradas proporcionalmente das terras das outras tribos. E tinha as pastagens em volta, tudo bem definido. Mas essa distribuição deles por todo lugar tinha uma razão maior, né? Com certeza. Os levitas eles tinham as funções religiosas, sabe? E administrativas também. Espalhar eles assim garantia que todo o povo tivesse acesso, né? Acesso ao ensino da lei, aos rituais. Era quase como uma forma de unir a nação espiritualmente. Faz todo sentido, mantinha uma coesão ali. Isso, e as medidas das pastagens, bem detalhadas, mostram que havia uma preocupação real com o sustento deles também. Tá, entendi. Aí, dessas 48 cidades, 6 tinham um papel super especial. As famosas cidades de refúgio. É aqui que a coisa começa a ficar bem específica. 6 cidades, 3 de cada lado do Rio Jordão. E para que serviam? Era um lugar seguro, para onde alguém que tivesse matado outra pessoa, mas sem querer, né, acidentalmente, pudesse fugir Isso mesmo. para se proteger do tal vingador do sangue, pelo menos até poder ser julgado pela comunidade. Mas essa figura, o vingador do sangue, isso já existia. A lei aqui está tentando, colocar ordem nisso. Exatamente. Essa ideia do parente próximo vingar uma morte era bem comum em várias culturas da época. O que Números 35 faz é criar um processo legal no meio disso tudo. Ah, então não elimina a vingança, mas... Exato. Que era a assembleia local, tinha que avaliar. Foi acidente mesmo ou foi de propósito? Entendi. E essa distinção é crucial, né? Fundamental. E valia para todo mundo, até para os estrangeiros que moravam com eles. Garante um processo justo, pelo menos em teoria. E o texto é bem claro sobre o que é assassinato, né? Golpear com ferro, pedra, madeira, algo que possa matar. Ou agir com intenção, com ódio, de emboscada. Nesses casos, não tinha jeito. Nesses casos, o texto diz que o assassino devia ser entregue ao vingador do sangue. Era pena de morte mesmo. Mas e quando era acidente? O texto dá exemplos, né? Tipo, empurrar alguém sem querer, sem ter raiva antes. Isso. Ou jogar alguma coisa sem ver que tinha alguém ali, ou até derrubar uma pedra sem saber. A chase é a falta de intenção de malícia prévia. Imagino que na prática devia ser complicado julgar isso, né? A intenção. Sem dúvida, julgar o coração humano sempre é complexo. Mas o sistema dava uma base, um caminho. Se a comunidade julgasse que foi acidental, aí sim, a pessoa era protegida. Protegida do vingador. Isso, e enviada para uma das cidades de refúgio. E lá ela ficava. Mas tinha uma condição bem específica para poder sair, né? Tinha que esperar a morte do sumo sacerdote. Exato. Essa parte sempre me intrigou um pouco. Por que ligar a liberdade de alguém a um evento assim? A morte de um líder religioso. Qual a conexão? Essa conexão é profunda e, assim, alvo de muita interpretação, né? Não tem uma resposta única e fechada. Mas uma ideia é que a morte do sumo sacerdote, como representante máximo do povo perante Deus, talvez funcionasse como um tipo de expiação coletiva. Ou um marco zero, sabe? Um marco que permitia virar a página. Isso, que permitia reestabelecer a normalidade para quem cometeu o homicídio sem querer, tipo, encerrava um ciclo. Mostra que o derramamento de sangue, mesmo acidental, tinha consequências que iam além do indivíduo, afetavam a comunidade toda. Entendi. Uma visão mais ampla, ligada ao sagrado mesmo. E o capítulo ainda traz outras regras importantes sobre julgamento. Sim, duas bem importantes. Primeiro, a necessidade de mais de uma testemunha para condenar alguém por assassinato. Uma só não bastava. Uma proteção contra acusações falsas, imagino. Exatamente. É uma garantia processual importante. E a outra regra é a proibição total de aceitar resgate. Resgate, tipo um suborno? Isso.
Não se podia pagar para livrar um assassino condenado da morte, e nem para tirar alguém da cidade de refúgio antes da hora, antes da morte do sumo sacerdote. Ou seja, a vida é sagrada demais e a justiça não pode ser comprada. É isso. Exatamente. Reforça a seriedade da vida. E tudo isso leva à advertência final do capítulo, que é bem forte. Sobre a poluição da terra, né? Que o derramamento de sangue inocente contamina a terra. Isso. Contamina a terra onde o próprio Deus habitaria no meio deles. É muito forte essa conexão. A justiça humana, a santidade da terra e a presença de Deus estão todas ligadas. E a purificação só viria como? Segundo o texto, a expiação pela terra só poderia ser feita pelo sangue daquele que derramou o sangue, o que reforça ainda mais a gravidade do assassinato e a responsabilidade de manter a terra prometida pura. Então, resumindo, esse capítulo 35 de Números, a gente vê um sistema legal e social bem complexo se formando, tem a provisão para os levitas, a criação dessas cidades de refúgio que tentam equilibrar justiça e misericórdia. Isso, e uma distinção bem cuidadosa entre matar de propósito e matar sem querer. E por baixo de tudo, uma teologia forte sobre a santidade da vida, do sangue e da própria terra. É muita coisa para pensar. Com certeza. E talvez fique a reflexão, né? Como essas ideias antigas sobre intenção, responsabilidade e até mesmo a ideia de um lugar de refúgio podem nos ajudar a pensar sobre nossos próprios sistemas de justiça hoje, sobre como lidamos com as consequências de atos trágicos, intencionais ou não, na nossa sociedade.